Pelo amor de Deus, nós perdemos pra um time que tem um cara que tá mais barrigudo do que eu, pô. Sabe? Que vergonha, né? O tal de PUC, é o que vocês falaram. O cara ele simplesmente estava aposentado. Fez 2 gols? Não, o que fez foi o Álvaro Ramos. Álvaro Ramos. Esse cara estava aposentado, cantava esse reggaeton aí, ó. Tipo The Voice, não sei o quê. O cara entrou e com um time desse o Atlético perdeu. Mas ele cantou e vocês dançaram. Não, tá bom. Então agora você deixa eu falar que ontem você teve todo o seu espaço para passar pano aqui pro Leonardo Jardim. Não passei pano de nada, eu quero ver você agora ser homem de falar que o Atlético Mineiro precisa ouvir. Então agora é o seguinte, ontem no jogo você vai e faz aquele gol. No início com o Rubens, time muito modificado, mas isso aí não interessa. Era a camisa do Atlético, eu não entro nesse papo não, é a camisa do Galo. E aí o jogo estava tão tranquilo que já estava dando indícios de que iria, acontecer uma tragédia. Por quê? Porque o time simplesmente parou de jogar e ficou naquele lenga-lenga e o outro time, que nem futebol sabe jogar direito, acha um gol, empata o jogo. E foi a primeira bola alçada para a grande área e depois eles repetiram no segundo tempo a mesma jogada 2 vezes e fez mais 2 gols. Quer dizer, um absurdo. E aí foi correr atrás, conseguiu fazer um gol até bonito, do Bernard, mas de qualquer forma, como gosta de falar o Wallace, um gol triste, não adiantou de nada, porque o time não jogou absolutamente nada e a defesa é preocupante, não tem um volante, o time simplesmente estava atacando de qualquer maneira, então foi um vexame, é uma vergonha, isso aí é uma vergonha, não tem como falar diferente não. Agora, o picadeiro é seus palhaços. Eu ouvi também, sabe o que é? Quando o Rubens... não é assim, não é assim. Fala aí, Caju. Quando o Rubens faz aquele gol no começo, até me iludi assim, falei assim, não, vai ser fácil isso, porque realmente o time é muito ruim. Muito ruim. Aí dali pra frente, você não vê nenhum aspecto de time mesmo, parece que juntaram, nunca tinham se visto na vida, são jogadores que, por mais que sejam novatos ali, igual você falou, se vestiu a camisa do Galo, você tá em campo, tá jogando a sua... Claro. Tem que jogar bola, o mínimo de bola, não estava acertando passe, movimentação, os jogadores estão perdidos em campo, entrosamento nenhum, e o Cuca no final, tudo bem, chama atenção pra ele, a culpa é minha, deu uma de quase que Leonardo Jardim, vamos chamar o holofote pra mim aqui, que eu vou poupar os jogadores. Claro que a culpa é dele também, a gente sabe, o holofote já tá no C, já estão vendo esses erros todos, lógico que tem que chegar jogador, ficou muito claro isso. Tem que ter reforço urgente mesmo do Atlético e esse resultado desanimou muito para a Copa do Brasil, para brasileiro, se for assim. Pra tudo, Vamos ver o que vai vir pela frente aí. Mas realmente o Atlético tá despencando. Tá despencando. O Cuca que estava parecendo ter um time na mão, parece que agora não tá achando as peças. Ele tá com o Cuca na mão. Ele quer. Tá com outra coisa na mão agora. Eles não só perderam pro último colocado. Agora, sabe o que é duro? Mas como o último colocado com o time reserva, Totó. Nossa. O time reserva do último colocado. Mas eles estavam tentando se provar. É um negócio de incentivo, sabe? O cara eles estavam motivados. E se quem acabou com a nossa alegria anteontem foi o Orejuela, ontem quem acabou com a alegria dele também foi o Orelhana. Ele que fez o terceiro gol. Mas o Atlético igual eu tô falando. Rapidinho, Portuga, só um minuto. O Atlético ontem teve Everson, que é titular, aí a defesa de titular só tinha o Júnior Alonso. Tô dando desculpa não. Meio de campo o Cuca vai e coloca o Rubens. E aí vai um toque aí, Paulo Brax, Vitor, Rubens Menin, Rafael Menin. Vocês não contrataram o cara que pra posição. Porque saíram 2, o Otávio e o Batalha, tá certo? E tinha um terceiro que era o Paulo Vitor, muito fraco, que até jogou no Campeonato Mineiro. E vocês acharam o quê? Que o quê? Que ia cair do céu, pô? O Rubens é o quê, afinal de contas? Quem faz tudo? O que ele O Rubens, ele é meia. Ele é meia, então tava certo. Não, mas ele não é volante. Ele até tem, assim, uma possibilidade de, ao lado de um volante, jogar ali como segundo homem do meio de campo. É um adulto responsável. Tem que estar com um adulto responsável. Ele deu uma porrada no cara lá e saiu ainda falando. É nome de Vai Rubinho. plantar chuchu. Rubinho tá sempre chegando atrasado nas bolas. E isso é normal dele. Então, cara, passa por todo mundo. E não tem como ficar passando pano, não. O vexame
É do time, do técnico, da direção de futebol e dos donos. É de todo mundo. De todo mundo. Ô, Pelo Portuga, amor de Deus. E conta aí, o que você viu desse jogo aí, que te chamou mais atenção nesse dito vexame, palavras de Lélio Gustavo, quem sou eu pra discordar, do Galo. Cruzeirense hoje tá com um sorrisinho amarelo também. Vamos falar a verdade, porque ontem também teve pro Cruzeiro. O que cabe é a gente dizer o quanto o futebol brasileiro paga pra jogador meia boca. Por quê? O cara tá no elenco do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, tem obrigação de ganhar de times que tem uma folha salarial, como o Iquique, como o Mosquiruna, como essas porcarias todas aí. Cara, o que o Igor Gomes faz no futebol? Já era assim no São Paulo. O Igor Gomes me lembra o tio Paulo, o morto muito louco. Não é possível. Ele tem o melhor plano de galo na veia. Ele veste o uniforme e assiste o jogo. Ele é péssimo. Agora, o goleiro lá do time do Iquico, Iquico Tesouro, Cálice, Iquique Balança, qualquer coisa. Ele pegou muita bola. Só que, digo e repito, jogadores que jogam na categoria de base, no juvenil do Atlético e do Cruzeiro, ganhavam mais do que esses jogadores, tanto do Mosquiruna quanto do Iquique. Se paga muito pro futebol brasileiro para jogador ruim, para jogador fraco. E quando precisa deles no elenco, é a vergonha que eles fazem passar. A Cruzeirense não tem direito de rir, não. Tá vendo? É ruim pros dois, é ruim pro futebol mineiro isso. Eu vou um pouco além disso, tá? Porque o Portuga levantou uma lebre aqui que eu acho que é fundamental nessa história. Se fosse fato isolado, vexame do Cruzeiro, vexame do Galo, mas a gente tá vendo todos os times grandes tendo muita dificuldade de lidar com times com orçamento muito mais humilde. Inclusive na Copa do Brasil. A gente vê, é um ou outro que consegue uma goleada. Verdade. É umas paradas muito loucas. Então, quando o Portuga fala essa parada, e eu não tenho a resposta, queria trazer pro Lélio, quem sabe, para elucidar. O que está acontecendo? Esses times mais humildes, eles estão com uma preparação melhor ou realmente a gente está pagando peso de ouro, inflacionou o negócio e os orçamentos são milionários, mas o que a gente tem não é de qualidade? Eu até me lembrei do meu saudoso amigo Orlando Duarte. Grande Orlando, homem das Copas. O cara fez mais de 13 Copas do Mundo. Famosíssimo. Mais de 10 Olimpíadas. E eu tive o prazer de trabalhar algumas vezes com ele. E o seu Orlando falava, esse aí tá correndo com a estaca. Você sabe onde, né? Ele falava assim, o seu Orlando. Então, cara, você vai e pega aí. O futebol brasileiro já chega para o jogo achando que vai meter 10-0, 15-0, mas você vai pegar o retrato fiel, inclusive, de boa parte da nossa imprensa. Outro dia eu tive um debate com o Vinícius Andrade aqui, ele, não, você é 3-0, é 4-0, eu falo, gente, é futebol, se não jogar, dança. Nessas reações, nessas reações dos atleticanos aí, todos falando assim, ixi, esse kick aí é 4-0. Pois é. Se colocar o sub-20, ganha. Assim, mas não é assim. Não é assim, tem que jogar. Mesmo rolê. Esse é o ponto. Não, mas é pra todo mundo, Bruno. É pra todo mundo. O Flamengo, 30, 40 milhões de folha. Não ganhou do Central Córdoba. Pega antes, o Corinthians ganhou, taca 3-0 o Corinthians não ganhou daquele Universidade Central do Chile e foi se classificar. Isso nos minutos finais aqui. Vem acontecendo. E a gente tem a vergonha. Só para contextualizar, Caju, já vou passar para você. Vergonha pra Mano Menezes vem falando que a gente tem uma legião de nota 6 no futebol brasileiro. E ele tem razão. O Renato Gaúcho endossou essa história e... Cara, é muito louco, porque assim, você pega a folha salarial, é um negócio, parece que são duas realidades, dois mundos, planetas completamente diferentes. O que se pratica nos principais times aqui do Brasil. E antigamente, essa diferença técnica se refletia em campo, né, Caju? Exatamente. Você viu os times bons contra um fraco, tomando taco, levando taco o time fraco. Eu vi um vídeo esses dias no YouTube que me lembra essa situação que a gente tá falando aqui agora. É um vídeo num parque assim, tá um som, final de festa e tal. E um cara playboy dançando na dele lá, tudo isso aqui. E um cara simples, sem camisa, de bermuda, mais humilde lá na dele, dançando do jeitinho dele parado. Esse playboy chega e dá um chute na bunda do cara, esse mendigo. Aí o mendigo não entendeu nada, olhou pra ele assim tal, com aquele alvoroço, o mendigo, pá!
deu na cara do Playboy que, pum, caiu, Foi um borrachado no chão. É. É essa a situação. Subestima, você acha que é o melhor, você acha que tá por cima, olha de cima pra baixo e toma uma no queixo. Igual tá acontecendo direto. Não, e antes de jogar contra o time, E é triste, sabe por quê? Só para completar aqui, porque tem uma moral da história aqui. Antes de jogar contra um time, certifique-se de nenhum dos jogadores é um mendigo. É muito importante. Parabéns. Não, dizer que tenha respeito. Fala, vai aí, Portugal. Ô, Brunão, é o seguinte, quem tá ficando mendigo são os cofres dos nossos clubes. Porque eu entendo o que o Lélio diz, que o futebol equilibrou, que não tem mais bobo, e etc e tal, tudo bem, beleza, ok. Só que é o seguinte, então por que aqui se paga tanto para jogadores que não se provam? Quanto será que ganha o Igor Gomes no Atlético Mineiro? Posso te falar? Quanto será que ganha esse bando de zagueiro reserva ruim aí? Fala ele. Pode falar. Não, por que eles ganham muito? Porque o futebol foi entregue pela lei Pelé aos empresários. Aí o empresário, ele tem o jogador, para colocar o jogador no clube, que é o dono do passe, você tem que pagar caro. Você acha que o Igor Gomes no Atlético ganha menos de 400, 500 mil reais? Deve ganhar isso aí. Ué. Então, espera um pouco. E ontem o Puc, gordinho, baixinho, tocador de viola, cantador de piolavago, foi lá e arrebentou com a Atlético. Esse cara não deve ganhar 100 mil reais, gente. Não deve. O cara que ganha mais deve ganhar 100 mil reais lá. Se ganhar muito, se ganhar muito é 10 mil dólares. A verdade que é muito, hein? A verdade é isso aí mesmo. Salários altos e níveis parecidos, né? Sim, mas, cara, o Mano Menezes... É verdade, Totonho. O Mano Menezes, o Portuga, estava aqui em Belo Horizonte, ele era técnico do Cruzeiro. E veio o Ramon Ábila, a torcida cobrava muito que ele fosse titular e tal. Ele falou, entre o jogador mediano estrangeiro e o brasileiro, eu prefiro colocar o brasileiro, pô. Eu vi, ele fala isso mesmo. Tá cheio de jogador aí. Claro. E os caras que são mais ou menos, a gente tá trazendo tudo pra cá. Mais ou menos mesmo. E toda equipe grande tem o seu fracasso, tem Lélio, uma performance ruim e tudo. Isso acontece, lógico. Mas é tá a sequência que a gente tá vendo. De todos os na times. Sul-Americana é um festival de... times. É um ou outro que consegue provar em campo o orçamento que ele tem. O Flu ontem perdeu. Às vezes o Palmeiras estava no ano. Sério? Jogo duro o tempo todo. Agora, alguma coisa é certa, assim, o futebol brasileiro... Quem falava isso, Bruno? Quem falava isso que o Lélio disse bem antes, inclusive agora virou papa, é o Emerson Leão, treinador, que sempre disse que os gringos, pra jogar com ele, tinham que ser muito acima da média. Agora, o problema é que o gringo, agora, um equatoriano qualquer, um venezuelano qualquer, tem sido mais efetivos quando joga contra os nossos. O problema tá na formação. O Lélio falou tudo, a Lei Pelé acabou com o futebol brasileiro. Tem uma parada que a gente tem que colocar pela lógica, assim, nunca o futebol brasileiro teve tanto dinheiro, tanto patrocínio, tanta gente investindo e, consequentemente, os campeonatos ficam melhores, mais estrelas atraindo jogadores de outros países. Exato, que é muito legal. Só que ao mesmo tempo, a sensação é que rolou um patrão enlouqueceu. De começar a pagar uns caras muito malucos, botar umas barcas com os caras que vão pesar no orçamento e que não merecem aquela grana. E o Portuga fala uma coisa, Portuga, aí já vai em encontro uma coisa também, que é o que você acha, por exemplo, de um time prateleira de cima do futebol brasileiro pagar aí, sei lá, quase 3 milhões para um técnico venezuelano, né? Isso é certo? Quanto? Quase 3 milhões, velho. Olha, uma loucura, Serginho. Eu vou dizer uma coisa pra você. Sabe de quem eu tô falando? O técnico, vamos colocar Sei. Vamos colocar o Dorival Júnior. Vamos pôr o Dorival Júnior na brincadeira. Dorival Júnior passou uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro. Ele foi humilhado e chutado pela Argentina em Nunes. Sabe o que ele ganhou? Um contrato de 3 milhões com o Corinthians. 3 milhões com o Corinthians, amigo. Ele caiu pra cima. Eu nunca vi isso. Ele tinha que parar depois daquele Brasil-Argentina pra treinar o Goiás, vai treinar o Vila Nova, vai treinar o Paysandu. Ele treinou o Corinthians. Agora, vamos lá. Tem treinadores, muito mais treinadores de futebol. O Marcelo Bielsa, perto do Dorival Júnior. O próprio Sampaoli, perto do Dorival Júnior. Qualquer um perto do Dorival Júnior. Dorival Júnior e Fernando Diniz, daqui a pouco vocês vão ver.
vão estar treinando o Kiss de Piracicaba. Ele tá no Vasco agora, né? Você sabe que esse técnico venezuelano que eu tô falando, Portuga, que ganha quase 3 milhões aí, sei lá? Quem é esse venezuelano aí que você tá falando aí? Leonardo Jardim, Portuga. Ele é venezuelano, ele não é português. Ah, não. Peraí. É venezuelano. Calma aí. Vai aqui, ó, deixa eu falar. Ele não pode ser o Dudamel. Só uma Serginho, coisa, manda aí. Só uma coisa que Mete a letra aí. tinha tudo, ia dar errado mesmo pro Atlético Mineiro, porque segundo o SofaScore, que o Lélio Gustavo adora usar como referência, o Bernard foi o melhor em campo, o Totonho. Qual foi a Fez um gol nota bonito. dele? Um jogo que o Bernard é o melhor em campo vai dar ruim. Vai dar ruim, 8.2, a maior nota. 8? É, Você tá ficando foi 8 louco. do cara lá que fez 2 gols. Álvaro Agora, Ramos. Outra coisa agora que me impressionou e que aí já é um motivo da torcida atleticana ficar mais feliz, é que como o goleiro Everson ontem estava saudável, ele não fez nenhuma cera, ele não ficou caindo, machucando toda hora, parou não. com aquelas O gol não foi palhaçadas. falha, não? O segundo gol em câmera lenta não foi falha, não? Mas ele tá saudável, isso aqui é importante. Ele não tá machucando toda hora igual igual Ele é antigamente. exagerado. Em Caindo qual à gol toa. você O acha? segundo de cabeça, que foi em câmera lenta, quicando e quique, bola na trave. E quicando. Não, mas ali não dava pra ele, não. Ele não dava, Ok, não, Bruno. Tudo bem. Não, foi peru, não, mas eu achei que ele tava muito na bola. Aliás, a Qual que foi o sensação... lance revisado mesmo? Foi o segundo ou o terceiro, hein? Que parece que toca na mão do jogador. Agora eu fiquei até em dúvida. Agora, Lelão, a Foi o sensação que eu segundo, tive, é. não foi que o Galo entrou de salto alto. Foi que começa o jogo, intensidade, mete o gol e aí subiu no salto. Fala assim, hoje é dia de show. Hoje aqui, ó. O próprio vamos Cuca fala isso, deitar. viu? Na coletiva. Vamos O Cuca deitar fala isso, agora. fala assim, ó. E relaxou. Tava super tranquilo, tava 1-0, o jogo tava nas nossas mãos e de repente isso tudo mudou. Agora, Lélio, o homem do ônibus, o torcedor do Atlético lá tá perguntando o seguinte, e agora? Parece que a chave tá embolada. O que o Atlético tem que fazer? E tem outro jogo de outro time da chave? Ou jogaram todo mundo ontem? Ontem teve outro jogo, começou mais tarde. Vou até ver aqui o placar de... Do Caracas? Vamos ver aqui, Cienciano ganhou. 3, Caracas 1. Aí vamos lá para a classificação, Esse né? ano foi para primeiro com 6 pontos, Atlético Mineiro em Segundo segundo com 5, junto com Caracas, isso. e o Iquique em 4. Ou seja, Lélio Gustavo, Bolado. a batata quente tá queimando mesmo aí. E agora é o seguinte, eu tinha como planejamento meu, né, da minha cabeça, o Atlético vencer ontem para poder poupar os jogadores pro clássico da semana que vem. Meu Deus, é verdade. E agora ele vai ter que se virar, né, e pelo menos jogar um tempo com o time titular e arrebentar o próximo time que vier aqui, que eu nem sei quem é, pra falar a verdade. Provavelmente acho que é o Arrebentar Caracas. Partidas, vamos ver. Caracas, Cienciano não? e Caracas, plá. Grêmio também não ganhou do não sei o que grau, hein? Meu Deus do céu. é o que a uma gente tá vergonha. falando. Atlético e Caracas no dia Óculos de 15, grau. no dia 15 às 9h30 da noite.